No Saber Direito desta semana, o curso será sobre direito tributário. O professor Tiago Conde Teixeira abordará as fontes, os princípios e as espécies tributárias. Ele também falará sobre a repartição de competências, a obrigação tributária, lançamento e extinção do crédito tributário. Olá, novamente, é um prazer estar aqui com vocês na TV Justiça, no nosso 5º episódio aqui do Saber Direito, que discutiu um pouco do direito tributário para vocês. Ainda que de forma perfunctória, ainda que de forma simples, nós tentamos trazer para cada um de vocês aí que está em casa, estudando para concurso ou tentando se inteirar um pouquinho mais sobre essa matéria que é tão interessante e tão importante no dia a dia. Lembre-se, nós não conseguiríamos viver, nós não conseguiríamos ter uma vida equilibrada se não fosse a arrecadação de tributos. Então, é tudo muito simples. O que não é simples é o nosso sistema tributário. Esse sim é super complexo, baseado na regressividade, parece que tira do pobre, dá para o rico, o pobre paga mais tributo do que o rico proporcionalmente, isso não sou eu quem falo, são todos os institutos de pesquisa do nosso país. Entretanto, tem aí hoje, no Senado, na Câmara, diversas propostas de reforma tributária que tendem a simplificar o sistema. Esperamos aqui, como estudiosos do direito, quem milita no dia a dia com o direito tributário, que o sistema possa ser simplificado. O brasileiro, ele é um excelente pagador, só que ele muitas vezes ele não sabe como pagar tributo, porque a nossa base tributária é extremamente complexa. Mas vamos seguir. E hoje o objeto da nossa aula é a extinção e exclusão do crédito tributário. No nosso último encontro, nós falamos do surgimento ou do nascimento da obrigação tributária, falamos de quando a obrigação se torna concreta, com o nascimento da hipótese de incidência, com o lançamento, que tipos de lançamentos existem, e hoje nós vamos tratar da questão da extinção e da exclusão do crédito tributário. Quando o crédito tributário pode ser extinto? Quando ele vai ser excluído, ele não vai mais existir? Parece que essa é a melhor parte de todas, né? Por quê? O que é a extinção do crédito tributário? É o desaparecimento do crédito. Desaparece a obrigação nas hipóteses previstas na lei. Por exemplo, cuidado! Quando há erro só no lançamento, uma bobagemzinha, ele pode ser revisado, mas eu posso ter a extinção do crédito tributário em diversas hipóteses. A primeira delas, pagamento. Isso é muito fácil. Chegou o boleto do seu, eu tô com fixação, parece no IPVA, né? Porque como eu paguei o meu recentemente, então pagou o boleto, você tem lá a sua extinção da obrigação tributária. Tudo certo. Então, o pagamento de um crédito tem uma condição. O fato de você pagar implica que a obrigação tributária está absolutamente satisfeita? Nem sempre. Lembra o pessoal do imposto de renda, que paga aí parcelado? O pagamento ele só se dá de forma integral quando eu quito todas as parcelas ou quando eu faço de forma integral. E aí tem algumas cascas de banana que nós precisamos colocar na operação. Bom, então uma das hipóteses, a extinção do crédito tributário, hipótese do Código Tributário Nacional, se dá com o pagamento. Então, vamos começar a colocar situações atípicas. Você sabia que é importante você ter acesso ao local do pagamento? Poxa, Tiago, mas local do pagamento? Sim.
a repartição competente do domicílio do sujeito passivo, salvo quando a legislação tributária contar o contrário. A fazenda, ela pode estipular um prazo e ela pode estipular que o pagamento vai se dar numa praça diversa, por exemplo, banco. Eu quero que o pagamento seja feito num banco X estatal, ok, isso é permitido. E você já ouviu aquele vocábulo, quem paga mal, paga duas vezes? Isso pode acontecer. Se você pagar mal, você vai ter que pagar duas vezes. E aquele que eu paguei errado? Aí tem uma hipótese chamada restituição, pagamento indevido, que aí você entra numa outra via crucis. Aqui, você tem que prestar atenção em tudo. 1, se está ali o montante integral do tributo. 2, se o pagamento está absolutamente sendo feito no valor integral. E 3, o local do pagamento. Isso é muito importante, porque quem paga mal, paga duas vezes. Isso vocês têm que ficar atentos. É matéria recorrente das principais bancas de concurso. Depois, o prazo. Qual é o prazo, gente? Normalmente, quando o boleto chega na sua casa, o prazo para pagamento do tributo é de 30 dias a contar da notificação. Não existe uma determinação diferente. Esse é o prazo em linhas gerais. Mas, se o próprio contribuinte dispuser o contrário, o próprio sujeito ativo dispuser o contrário, ok, então eu estou absolutamente satisfeito. Uma questão, imagine vocês aqui, chegou o lançamento, eu faço uma consulta formulada pelo contribuinte. Dentro do prazo de pagamento, prorroga o pagamento. Então, quer dizer que você vai continuar sendo devido, mas impede a incidência de multa ou juros de mora. Oba, Tiago, então eu vou sempre fazer consultas. Cuidado! A correção monetária vai existir. E hoje a correção monetária de tributos é alta. Não vale a pena. Aliás, se tem uma coisa, um parêntese, se tem uma coisa que não vale a pena no Brasil, é não pagar tributo. Prestem atenção na implicação de não pagar um tributo. Você fica com a CND inválida, você não consegue negociar com o fisco, você não consegue negociar com a União, com nenhum ente público. Se você tiver dinheiro para receber, você não recebe. Até restituição do seu imposto de renda fica bloqueada. E, além de tudo, você tem uma multa de 75% sobre o valor do tributo, correção monetária, Selic vai incidindo juros sobre juros ali daquele montante a pagar. E se o fisco achar que você tinha dolo ao não pagar, que você fraudou, você, além da multa de 75%, você ganha uma multa de 150%. Ou seja, no final das contas, a dívida vai quase triplicar. É um péssimo negócio não pagar. É muito melhor assim, o tal do devo, não nego, me ajude a pagar, vá lá e negocie com a Receita, do que simplesmente não pagar, ignorar. Já vi vários clientes meus irem assim, quase para o buraco, porque tinha uma concepção ainda que tributo, não, vamos deixar aí. Eu já escutei muita palavra assim, vamos embarrigar, vamos jogar isso para frente. Não dá certo hoje em dia, os sistemas são interligados, você precisa cumprir as suas obrigações tributárias para conseguir ter o seu dever satisfeito. Então, isso é super importante. Pois bem, não existe uma determinação mínima. Lançou, 30 dias depois você tem que pagar. Feito qualquer tipo de consulta, você vai ter a não incidência de juros e de multa, mas você tem a correção monetária do tributo. E como é que eu pago? Uai, em dinheiro. O Estado não aceita pagamento de tributo a não ser com dinheiro. Mas
Mas existem alguns casos excepcionalíssimos de situações em que o Estado recebe bens imóveis. E aí eu tenho que ter, que é a chamada dação em pagamento. Eu tenho que ter autorização legal, aquele imóvel precisa estar no interesse da União e você precisa não conseguir pagar o tributo de outra forma. Então, eu vou ter sempre o pagamento em dinheiro e em situações excepcionalíssimas, eu vou ter a dação em pagamento. E aí, essa é a primeira forma de extinção do crédito tributário. Pagamento da obrigação tributária. Cuidado, no local certo, na forma certa, em dinheiro, com todos os seus consecutários legais. Ok? Extinta a obrigação tributária, opa, estou livre. Segunda hipótese de extinção da obrigação tributária, eu não concordei com o valor, mas eu também não quero ter incidência de juros e multa. Eu não quero ter problema com o fisco e eu quero continuar com o meu nome ok. O que eu posso fazer? A chamada consignação em pagamento. O que é a consignação em pagamento? Eu vou a juízo, deposito o valor do crédito tributário e viro e falo assim, ó, eu quero discutir, mas o fisco não quer receber esse dinheiro. Por exemplo, eu tenho que pagar o meu IPTU, mas ele vira e fala o seguinte, eu não vou receber o seu IPTU porque você está em débito com o ISS. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aí você vai ter, em vez de um problema só com o ISS, dois. Então, o que você tem que fazer? Consignação em pagamento. Aqui no Distrito Federal acontece muito. Ele vira e fala assim, opa, você não é devedor do ICMS. Ou, aliás, você não é devedor do ISS, você é devedor do ICMS, a alíquota maior. E a gente faz uma ação de consignação em pagamento e fala, ó, eu quero pagar ISS, ele não deixa. Está aqui. Vou lá e deposito em juízo. Ou seja, a consignação em pagamento se dá quando eu tiver a recusa de recebimento por parte do sujeito ativo da obrigação tributária. Isso é muito importante. Você precisa ficar atento. Não é o não pagar. Ele não quer receber. Ele disse que é uma negativa de recebimento por algum fato que você não considera devido. Isso acontece também quando eu tenho exigência de 2 tributos por um mesmo ente. Então, assim, eu tenho problema de eu não sei para quem pagar. Vou lá e faço a consignação em pagamento, se o juízo ou se o foro for competente para todos. Uma outra questão. Então, eu virei e fiz o meu pagamento, extinção do crédito tributário. Depois, fiz a minha consignação em pagamento, extingui o crédito tributário. Mas uma coisa que pode acontecer muito também, paguei indevido, paguei a maior, paguei 2 vezes, eu já fiz isso, pagar 2 vezes o mesmo boleto. E aí, em bancos distintos, o que eu posso pedir? Ressarcimento do valor. É a hipótese de repetição de indébito. Quando que eu vou repetir o indébito? Quando eu paguei algo que era indevido. Paguei de forma equivocada. Paguei errado. Vou pedir o quê? O ressarcimento do meu dinheiro, corrigido com todos os consecutários legais. Mas eu peço o meu ressarcimento. Essas hipóteses, elas são importantes, por quê? Porque são hipóteses que extinguem a obrigação tributária ou excluem a obrigação como um todo. Você precisa ter segurança jurídica absoluta para ter uma operação de extinção do crédito
tributário. Uma outra questão que é recorrente em repetição de indébito é quando eu tenho erros na identificação do sujeito passivo. Muitas vezes eles erraram, você foi lá e pagou. Depois eles mesmos colocam o créditozinho para você na Receita Federal. E aí, tem uma situação descrita na lei que é recorrente por todos os empresários, mas as pessoas físicas fazem quase nunca, que é a chamada compensação, o encontro de contas. Né? Então, você vira lá e fala, ó, eu tinha um crédito aqui de 1.000, eu tenho que pagar 1.200 de tributo. Você não vai pagar 1.200 se você tem um crédito de 1.000, vai pagar 200. Então, se o contribuinte ele é credor da Fazenda Pública, ele poderá fazer uma compensação. Importante. Compensação, segundo a Lei de Execução Fiscal, é pagamento sob condição de ulterior homologação. Por quê? O fisco vai olhar e falar, realmente, o Tiago tinha um crédito aqui de 1.000. Ele pagou 200, está tudo ok. Certo? Mas a compensação é uma forma de extinção do crédito tributário. Por que que ela é uma forma tão atípica e hoje que nos dá tanto problema? Hoje as empresas viram e falam o seguinte, olha, eu tenho crédito de 1.000, então eu vou pagar aqui somente 200, eu paguei 1.000 com meu crédito. A Receita, muitas vezes, no encontro de contas dela, ela não acha o crédito. E é normal ela não achar o crédito. Normal. Por exemplo, órgão público, às vezes, não faz DIRF, Declaração de Imposto Retido na Fonte. E aí, quando eu vou na outra ponta, o contribuinte vira e fala assim, ó, eu tive imposto de renda pago pelo meu órgão que eu presto serviço. Não bate. Não dá certo a compensação. Só que olha o grave. Além dela não compensar esse valor, ela vai ter um problema muito maior. Ela vai me dar uma multa por uma compensação não homologada. Matéria que está em julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal, que vai virar e vira e fala o seguinte, o que os contribuintes falam é o seguinte, olha, eu tenho crédito, ele é rígido, certo? Agora, além de você não me compensá-lo, você ainda me dá uma multa de 50% do valor que eu iria compensar. Ou seja, você achou que ia entrar com crédito, você saiu com um débito muito maior. Então, a compensação, ela é um negócio difícil. Por quê? Você, nem o débito você pode escolher. Porque muitas vezes, o que acontece? O contribuinte quer pagar o débito mais novo e a Receita não quer. Ela quer pagar o débito, o último débito, que está próximo de prescrever, o que já está mais antigo. Então, eles fazem muitas vezes a chamada imputação do valor. Eles botam aquele valor que está ali em qualquer lugar. Caros, nós temos enfrentado uma situação grave na compensação. Porque compensação, segundo a lei, é método de pagamento, é método de extinção do crédito tributário. Eu não posso ficar com a faca no pescoço durante todo o tempo da homologação. Se a homologação lá na frente não der certo, o meu crédito que eu compensei está ok, está feito. O outro, que é a Receita que vai me cobrar o valor que não foi compensado. Só que além disso, além de não cobrar, vamos lá, eu tinha o débito A com o crédito B. Eu paguei o débito A com o meu crédito. A Receita vira e fala assim, não. Você não tem direito ao crédito B na proporção que você falou, então todo esse pagamento que você fez aqui eu vou desconstituir e eu ainda vou te glosar, eu vou te cobrar mais uma multa de 50%. Senhores, isso é irracional. Irracional.
do ponto de vista legal. Bastava ele manter o meu pagamento, sem juros, sem multa, estava certo aqui, me cobrar esse valor aqui e ainda cobrasse a multa, que eu não acho correto, mas me cobra o valor. Agora, ele não compensa o valor que eu fiz, me cobra juros e multa e ainda cobra 50% pela compensação não homologada. Uai, é um país que o risco do Brasil é altíssimo. É um país que todas as vezes que eu vou explicar para o investidor como é que funciona o aparato do nosso sistema tributário, o investidor não consegue entender. Quando é investidor estrangeiro, então, explicar isso em inglês é 10 vezes pior. Aí que ele não entende mesmo. Por quê? O sistema tributário de outros países é muito mais simples. Aqui a gente não sabe quanto a gente paga de imposto. A gente não sabe sequer se eu extingui ou não a obrigação tributária. Olha que grave. Eu estou achando que o tributo está pago. 5 anos depois vem uma surpresa, falando, não, não está pago. Então esse débito A, que você achou que estava pago, 5 anos de juros e multa. Esse débito B que você falou, esse crédito B que você falou que você tinha, você não tem, ela ignora. E além de tudo, eu vou te dar uma multa de 50%. Minha gente, parece que é para matar o caboclo que já estava ruim. Então a compensação, ela tem esses problemas. Ela é fundamental para o contribuinte? É, porque é o famoso encontro de contas, crédito-débito. Compensação, ela pode ser aqui sempre efetivada pelo contribuinte, mas tenha muito, muito cuidado. Por quê? Quando eu estou contestando judicialmente um tributo, eu não posso utilizar aquele crédito para compensar, somente com o trânsito em julgado daquela ação. Quando eu estou judicialmente pedindo alguma questão, eu não posso pedir em liminar ou antecipação de tutela a compensação. Eu tenho que esperar o trânsito em julgado. Isso é bom, inclusive, porque gera segurança jurídica. Imagina, você pede, e lá no final você perde o processo. Como é que você vai fazer? Piorou. Piorou para você. Então, essa é uma outra hipótese de extinção, a compensação. Falamos do pagamento. Agora, tem uma outra opção que é super interessante e que eu sou um grande entusiasta dessa operação, que é a chamada transação tributária. Parece que hoje é o que mais está na moda, é a chamada transação. A transação são concessões recíprocas, correto? Eu faço questões para me ajudar o pagamento do tributo. Hoje, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional tem um setor específico sobre transação. Um setor que, abro aqui um parêntese para destacar, que eles são dedicados, comprometidos, estudam a situação do contribuinte e dão ali descontos, abatimentos, créditos, débitos, fazem um encontro de contas para saber como o contribuinte pode pagar aquela dívida. Qual é o objetivo? Extinção do crédito tributário e realização 100% da efetividade do Estado. Então, essas hipóteses de transação ou esses canais de transação que estão sendo abertos agora pela PGFN é algo assim extraordinário. Cuidado, transação não é refis. Tá? A transação aqui, ela é autorizada por lei e ela celebra um acordo em cada caso. E aí ela vai olhar o seu caso concreto e vai saber quanto ela pode te dar de desconto, qual é a sua capacidade financeira para pagamento, como você pode equilibrar. Eu acabei de fazer uma transação tributária interessantíssima, em que o contribuinte virou e falou assim, agora eu tenho que começar a pagar pouco, porque eu estou sem dinheiro. Mas daqui a 2 anos eu posso fazer um aporte de 10. Daqui a 5 anos eu posso fazer um aporte de 15. E dali por diante. Ou seja,
a Fazenda buscou uma forma de satisfazer o crédito tributário. Qual é a grande vantagem nisso? A Fazenda recupera aquele crédito que muitas vezes podia estar perdido. 2, além da Fazenda recuperar aquele crédito, ela ainda coloca aquele empresário de novo no jogo. Ou seja, ela vira e fala assim, meu filho, vamos trabalhar, que você tem uma conta aqui para pagar. Só que a conta, para a sangria, ela vai ter as correções dela, lógico, das parcelas, mas para de ter aquele problema com bloqueio judicial, não sei o que. Então, assim, a hipótese da transação é hoje, eu acho que para aquele contribuinte extremamente endividado, que tem uma complexidade do passivo tributário grande, é a melhor saída. Principalmente por ter do outro lado uma PGFN que, me perdoem a expressão, não quer acabar ou matar com a galinha dos ovos de ouro. Ela sabe que quem gera riqueza para o Estado é o empresário. Ou seja, quem gera emprego é o empresário. Se eu botar aquele empresário falido, eu não vou ter nenhuma satisfação, porque a Receita não recebe, a PGFN não vai receber, o empregado vai ser demitido, não vai receber também a rescisão, fica todo mundo ruim. Então, estudem bastante esse fenômeno da transação tributária, é um fenômeno que é importantíssimo para a satisfação do crédito tributário, importante para você, contribuinte, que está aí com um passivo tributário significativo. Um outro tipo de hipótese, é a quarta hipótese de extinção do crédito tributário, é a remissão. O que é a remissão, senhores? É o perdão total ou parcial do crédito tributário. Poxa, mas ele vai perdoar. Quando que a Fazenda vai perdoar? Tem uma lei de remissão. Então, olhem só. Existia uma questão importantíssima de guerra fiscal de ICMS. O que acontecia? Os estados concediam isenções, descontos, ICMS mais baixo em outro estado para atrair investimento. Só que existe um órgão geral chamado CONFAZ. O CONFAZ, ele era obrigado a dar o ok para esses acordos aí que eram sido formados ao longo do Brasil. Era chamada guerra fiscal. Eu, do DF, virava e falava, ô, empresa do Goiás, vem para cá que eu te dou um desconto do ICMS, não te cobro IPTU, não te cobro A, B, C. A empresa saía de lá e vinha para cá. A lei era válida, o governador era competente, tudo ok. Mas era famigerada guerra fiscal. O que fez o Supremo? Colocou uma pá de cal na situação. Falou, ó, não pode ter nenhum tipo de benefício fiscal ao arrepio do CONFAZ. Eu tenho que ter o apoio do CONFAZ, você tem que submeter esses benefícios fiscais. E aí surgiu um problema gravíssimo. E eu, que estou em uma situação que não tenho nada a ver com essa briga de Estado. Eu saí do Estado de Goiás, vim aqui e montei minha fábrica. A legislação podia me dar isenção. O benefício era válido. E agora? Como é que fica a segurança jurídica? Então, existia uma lei complementar, a 160, depois a 190, que deu a remissão, aí o perdão desses valores que tinham que ter sido glosados ou cobrados. Por quê? O benefício foi considerado ilegal. Então, o próprio Estado que falou, vem que eu vou te dar o benefício, era obrigado a cobrar. Veio uma lei complementar e deu a remissão, mediante condições. Mas é isso, a remissão é o perdão total ou parcial, que é formalizado pela autoridade administrativa após uma autorização legal. E aí, assim, eu tenho diversas situações em que eu tenho remissão. Aqui no Distrito Federal, eu já tive questão de IPTU para comunidade de baixa rendas, eu já tive remissão. Às vezes, eu tenho remissão em casos de enchentes,
E aí, assim, eu tenho lei e depois eu vou lá e a autoridade administrativa formaliza o ato após a autorização da lei. Mas é uma situação em que eu tenho a extinção do crédito tributário. Um outro caso também relevante, decadência do direito de lançar. O que é a decadência do direito de lançar, senhores? Você foi lá e realizou o crédito, o fato gerador, fez a hipótese de incidência, só que nunca chegou o boleto do IPVA na sua casa. Você entrava, nunca estava lá disponível. Então, quando o fisco não constituir o crédito tributário com o lançamento, lembra que tem que chegar o boleto para você, o lançamento? Quando o fisco não constituir isso no prazo legal de 5 anos, o que nós vamos ter? Decadência. Ou seja, eu não vou mais poder cobrar. Porque se o fisco não pode cobrar, ele também não pode lançar. O prazo, existem diversos prazos para decadência, né? O prazo é contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso do IPVA, tinha que ter sido efetuado 1º de janeiro de 2022. Então, vai para primeiro dia do exercício seguinte ao que ele poderia ter sido efetuado, 1º de janeiro de 2023, inicia-se o prazo decadencial. E aí, se o lançamento for aquele por homologação, né, que eu lanço a atividade e o fisco tem 5 anos para lançar, conta-se o prazo da entrega da declaração, tá? E aí eu tenho um outro tipo de prazo para sujeitos aí a lançamento por homologação. E se você fraudou? Se você, na verdade, você fez o lançamento errado, você simulou, aí conta-se 5 anos da ocorrência do fato gerador e aí aplica-se não 150, parágrafo 4º, mas o 1731, que não é da ocorrência, ele desloca para o ano seguinte. E aí isso é muito interessante, porque se a pessoa fraudou, eu tenho que ter um fôlego a mais para garantir que tudo está absolutamente estabilizado. Depois, um outro ponto, que é também extinção do crédito tributário, a prescrição. O que é a prescrição, senhores? Quando o fisco lançou, ele tem um prazo para cobrar judicialmente o tributo. Então, presta atenção, decadência é o direito de lançar, ele não pode mais lançar, decaiu. Mas se ele lançou e não cobrou judicialmente ou, enfim, não fez os procedimentos dele de cobrança, aí eu tenho o quê? Eu tenho a prescrição. Essa prescrição é importante porque decadência conta-se direto. A prescrição ela pode ser interrompida, ela pode ser suspensa, então ela tem cláusulas, aí tem causas de interrupção, que é a citação do devedor em processo judicial, protesto judicial, e ela pode ser também interrompida. Quando eu tiver, por exemplo, quando ela atinge o seu solidário ou substituto, eu posso ter interrupção da prescrição. Então, a prescrição é uma questão controvertida na doutrina e na jurisprudência, porque ela pode ser suspensa ou interrompida, mas ela também é um fenômeno que extingue a obrigação tributária. E extingue de que forma? Na prescrição, eu não vou ter a cobrança do crédito tributário. Ele foi lançado, a Fazenda só não cobrou. Se ela cobrar depois de 5 anos, matéria de prescrição é matéria de
defesa preliminar, ou seja, prescreveu o crédito tributário da fazenda. Então, prescreve-se o crédito tributário e decai o direito de lançar. São hipóteses distintas. E um outro tipo de extinção do crédito tributário: conversão do depósito em renda. Esse é muito fácil, porque nas ações tributárias, ou naquela ação de consignação em pagamento, ou você buscou judicialmente o seu direito, o que você fez? Você, às vezes, muitas vezes, o contribuinte, para evitar a alta imposição de juros e multa, ele vai lá e deposita judicialmente o valor e vai discutindo. E aí, então quer dizer que quando ele deposita não tem a correção monetária? Lógico que tem, gente. Mas como o dinheiro está depositado ali à disposição do fisco, o dinheiro também lá está rendendo. E depósito judicial rende exatamente o que o tributo precisa ser corrigido. Então, no final das contas, fica elas por elas e tem a chamada conversão do depósito em renda. O que é a conversão do depósito em renda? O contribuinte perdeu a ação no qual ele depositou, ele simplesmente, a Fazenda Pública vira para o juiz e fala assim: converta-se o depósito em renda. Está pago. Ele ainda vai pagar honorários, dependendo do tipo de ação judicial. Se não for mandado de segurança, ele vai pagar honorários. Mas é uma outra questão. O crédito tributário está satisfeito? Está. Então, por isso que é tão importante, às vezes, o contribuinte, para não gerar um passivo muito grande, se ele não tem a certeza daquele direito, ele deposite judicialmente o valor, porque se ele perder, ele não vai ter ali a formação de um grande passivo tributário para ele. Uma outra coisa que pode também extinguir o crédito tributário é na hipótese de lançamento por homologação, em que o contribuinte apura e paga o montante para o fisco. É o chamado pagamento antecipado. Se o fisco não fizer nada em 5 anos, ocorre a chamada homologação e, consequentemente, extinção do crédito tributário. Então, fica tudo absolutamente satisfeito. Consignação judicial é uma outra hipótese de extinção também do crédito tributário, que são aqueles depósitos efetivados tempestivamente antes do tributo vencer, pessoal. Para definir, e aí quando que ocorre a consignação? Ou quando eu tenho mais de um ente cobrando, ou quando eu tenho recusa para fazer o pagamento. Eu vou lá, tento pagar e eles não me deixam pagar. Aí eu vou lá e faço uma ação de consignação e pagamento. Mas continuando, uma outra hipótese interessante também é a chamada decisão administrativa irreformável e que não possa mais ser objeto de nenhum tipo de ação. Eu nem vou entrar nesses parâmetros de voto de qualidade, nada. A Receita Federal do Brasil e os fiscos estaduais também e municipais têm as suas instâncias de controle de legalidade. Então eu recebi o lançamento em casa, eu falei, opa, mas não está certo isso daqui. Eu vou impugnar administrativamente. Na esfera da Receita Federal, eu vou impugnar administrativamente. Faço uma chamada manifestação de inconformidade. Se essa manifestação de inconformidade não tiver êxito, eu posso recorrer para uma segunda instância. Posso fazer um recurso voluntário. Esse recurso voluntário vai para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o chamado CARF. O CARF é um tribunal da Receita Federal, um órgão paritário com contribuintes e fazendários,
julgando em grau recursal autuações da Receita. Se estava certo a ocorrência do fato gerador ou não, se podia ter lançado, se tinha prescrição, se tinha decadência, se a hipótese de incidência está certo, se eu fiz ou não denúncia espontânea. O CARF é um dos órgãos hoje da administração fazendária mais importantes da estrutura do Estado. E os valores lá discutidos são altíssimos, são processos bilionários. Qual é a vantagem de se ter uma instância administrativa tão forte assim? Enquanto eu estou... Lembra quando eu falei para você, ó, se você for para o judiciário, deposite em juízo para não gerar um passivo, porque senão você não vai conseguir a sua certidão. Mas, se eu estiver recorrendo administrativamente dentro da esfera do CARF, eu não vou precisar ter nenhum tipo de garantia para discutir aquilo ali. Isso é muito importante para o contribuinte, porque os processos são altos. O valor de garantias, seja de seguro bancário, de fiança bancária, são altíssimos. Se gasta muito com fiança bancária. E é uma espécie de dinheiro rasgado, é uma espécie de aluguel. Então, por isso que as empresas gostam tanto do CARF, porque o CARF e os demais tribunais administrativos, enquanto você está discutindo no CARF, eu não preciso ter nenhum tipo de garantia para discutir. Quando eu passo para o judiciário, ou quando eu passo para uma execução fiscal, eu tenho necessariamente uma condição de procedibilidade. Eu tenho que garantir integralmente o juízo acrescido de eventuais honorários advocatícios. É pesado para o contribuinte. Imagine isso nesses autos bilionários de matérias como ágil, transfer pricing, hiring bônus. São todas matérias que os valores são altíssimos. E o contribuinte, para discutir aquilo judicialmente, é caro. Então, por isso que é tão importante a instância administrativa e lá os julgamentos são tão técnicos, são tão apurados, porque os fiscais que lá estão são fiscais que já passaram por fiscalização, são fiscais que estão há muito tempo ali. Então, é uma excelente casa. Se a decisão for favorável ao contribuinte, ela desconstitui o crédito tributário. Ou seja, acabou ali, não tem mais lançamento, não tem mais nada, está tudo resolvido. Agora, se a decisão, e aí, importante, a fazenda não pode ir para o judiciário, a não ser em caso de fraude, conluio, teve problema com o conselheiro, outra situação que é muito atípica acontecer. Agora, se o contribuinte perder, ele pode levar o ponto para apreciação para o judiciário. Você fala, mas Tiago, poxa, não é injusto, não? Mas você acabou de me falar que se o contribuinte perde, se o contribuinte ganha, aliás, acabou o lançamento, está tudo ok, e a fazenda não pode ir para o judiciário. Agora, se o contribuinte perder, ele pode ir para o judiciário? É exatamente isso, e essa é a expressão mais correta. Sabe por quê? Porque aquele órgão ali, administração fazendária, é um órgão de controle de legalidade do próprio ato. Ou seja, os próprios fiscais, que são lançadores, estão falando, realmente o lançamento não foi tão correto assim. Vamos desconstituir. Ou seja, a fazenda não pode ir para o judiciário falar algo que o próprio fisco falou está errado. Não. Então está correta a interpretação legal. Isso se dá sempre nas instâncias administrativas. E aí, uma outra hipótese de extinção do crédito tributário também. Decisão judicial transitada em julgado e que reconheceu a inexistência de relação jurídico-tributária entre fisco e contribuinte. Isso é fácil. Ou seja,
você pode, a qualquer momento, ir para o judiciário. Parêntese. Se você estiver na instância administrativa e for para o judiciário questionar aquele mesmo débito, isso implica automaticamente renúncia à esfera administrativa. E aí eu não posso ter mais a constituição da via administrativa, eu só vou passar para a via judicial. Quando eu tiver a instância, a decisão judicial transitada em julgado e que reconheceu a inexistência da obrigação, eu acabei a situação. E quais são as ações que o contribuinte pode fazer? Uma anulatória de um débito fiscal, por exemplo. Ele recebeu o lançamento, não concordou, vai lá e tenta anular o lançamento feito. Ou antes de receber o lançamento, ele faz uma ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Ou ele pode fazer uma ação de consignação, ou uma repetição de indébito, ou até mesmo um mandado de segurança quando identificar violação de direito líquido e certo. Isso é tudo importante. Agora, e pelo fisco? Pelo fisco nós temos as cautelares fiscais, mas a ação mais importante do fisco é execução fiscal. Ou seja, o fisco espera você impugnar administrativamente tudo. Depois, o lançamento lança-se. Depois da decisão do CARF, por exemplo, você tem 30 dias para pagar. Ok. Não pagou, o fisco inscreve o seu débito em dívida ativa e promove uma execução fiscal contra você. Você tem que se defender daquela execução fiscal. Como que você se defende? Através de embargos à execução fiscal. Esses embargos, eles necessariamente devem ser necessariamente garantidos. Então, o valor do montante tributário que está ali é o valor que você tem que depositar em juízo para ir discutindo. E aí tem algumas situações que são importantes também. Por exemplo, isenção, ela é uma hipótese de extinção do crédito tributário? Não. É uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Uma anistia, o que o anistiado faz? A exclusão de multas. Então, eu tenho uma série de regras, tanto de isenção quanto de anistia, mas que são regras específicas. A exclusão do crédito tributário se dá nessas duas hipóteses, isenção e anistia. A isenção ela é concedida pelo ente competente para instituir o tributo. Ela deve ser prevista em lei e, uma vez concedida, ela é um direito adquirido do contribuinte. Então, ela não pode ser usurpado ao livre-albedrio do legislador. E a anistia não. Mas a anistia, lembre-se, não exclui o tributo. Outra situação que muita gente confunde. Imunidade. Imunidade tem lançamento, não tem lançamento, não sei o quê. Imunidade é um véu. É uma limitação constitucional ao poder de tributar. Ali ele não vai entrar. É diferente da anistia, que é a exclusão de penalidades, e também é diferente da isenção, que é algo de caráter de lei ordinário. Imunidade, lembre-se sempre, está prevista no texto constitucional. E com isso, meus caros, nós encerramos aqui o nosso curso Saber Direito. De minha parte, foi uma enorme honra estar aqui. Agradeço efusivamente aos colaboradores aqui da TV Justiça e a toda a equipe de apoio que ficou comigo aqui nessas gravações. Foi uma honra para nós. Estudamos aí, ao longo desses 5 encontros, como se dá
o nascimento da obrigação tributária, como ela é implementada para o contribuinte e como ela é extinta ou excluída. É lógico que nós vivemos num mar extremamente revolto em relação à tributação, mas conseguimos aqui, esperamos nós, trazer um pouco do básico do direito tributário para que você aí consiga continuar navegando aí na sua casa. E vamos treinar aqui agora os nossos estudos aqui com o quiz da aula de hoje, que foi uma aula importante, que é a aula de extinção do crédito tributário. Então, vamos ao quiz? Indique a alternativa que não extingue o crédito tributário. A, pagamento. B, remissão. C, prescrição. D, imunidade. Qual é, então, a resposta certa? D, imunidade. Porque imunidade, eu não tenho pagamento do tributo. Eu tenho um véu, eu tenho uma limitação constitucional ao poder de tributar. Ele não tributa. É diferente. Pagamento exclui, remissão também exclui, que é o perdão, e a prescrição, idem. Vamos para a nossa próxima questão? A perda do direito de efetuar o lançamento é a prescrição, decadência, preclusão, revelia. E a resposta certa é decadência, ou seja, lembre-se, prescrição eu não posso, eu não ajuizei. Decadência eu não lancei. Preclusão é uma outra questão processual, a perda de uma oportunidade, e revelia é a não resposta quando o juiz assim determinar. Qual é o prazo que o fisco tem para ajuizamento de execução fiscal? A, 3 anos, B, 5 anos, C, 1 ano, D, 5 anos. E a hipótese correta é 5 anos, que é o prazo para ele ajuizar o feito executivo. Então, lançou, ele tem 5 anos para te cobrar. Então, chegamos aqui ao final do nosso 5º encontro. Acompanhe aqui as nossas aulas e toda a programação da TV Justiça pelo canal da TV Justiça no YouTube. Lá você vai também conseguir acompanhar e gravar e salvar ali o vídeo que você tem interesse. E nesses 5 encontros, nós tivemos aqui, percorremos um longo caminho acerca do direito tributário. Começamos lá no primeiro encontro falando um pouco ou discutindo a questão das fontes e princípios tributários, o que cabe à lei, o que é a definição de tributo, que não há tributo sem lei que o defina, que o Estado deve ter segurança jurídica para aplicar a lei para os contribuintes e que por isso ele não pode cobrar tributo sem lei, ele não pode cobrar tributo 2 vezes, ele não pode cobrar tributo que a lei define ou a Constituição define como matéria de lei complementar por lei ordinária, e tratamos principalmente das questões de não surpresa do contribuinte, que isso deve estar previsto no orçamento do contribuinte. Então, é o famoso princípio da anterioridade. Chegamos no segundo encontro falando um pouco de tributo propriamente dito. Obrigação tributária, fato gerador, quais são os tributos que existem hoje no nosso país, que eles são vinculados ou não vinculados, o que são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios, o que é cada uma dessas espécies e
Partimos então para pela nossa terceira aula ou terceiro encontro, que traz uma matéria também importantíssima, a repartição de competências. A quem compete cada um desses tributos? Será que se o tributo for lançado ou for instituído por quem não é competente para tanto, ele deve ser pago ou ele deve ser discutido judicialmente? Isso é uma matéria importantíssima também para nós. E aí falamos inclusive de classificação de competências tributárias, competência privativa, competência comum, competência cumulativa, aquela lá do Distrito Federal que nós falamos, e do fenômeno da bitributação, da imunidade, da isenção. Chegamos aí na aula 4, falando um pouco da obrigação tributária, de quando ela ocorre, da ocorrência do fato gerador e de quando eu vou ter o fenômeno do lançamento operacionalizando o crédito tributário como um todo. Isso é importante. E por derradeiro, chegamos aí no nosso 5º encontro, falando especificamente das hipóteses de extinção do crédito lançado, seja pelo pagamento, seja pela via judicial, seja pela impugnação administrativa e dali por diante. Então, hoje chegamos ao fim dessa jornada ou essa imersão aqui em direito tributário, ficando à disposição de todos os senhores para eventuais dúvidas e recomendando que acompanhem os canais da TV Justiça no YouTube, que lá todas as aulas ficam ali gravadas e você pode assistir ali várias vezes. Então, um grande abraço a todas e todos. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube. TV Justiça Oficial.